A morte de George Floyd, homem negro, sufocado covardemente por um policial branco nos Estados Unidos, completa 2 anos hoje. O crime chocou não apenas os americanos, mas o mundo inteiro, com uma onda de protestos antirracistas em diversos países. 2 anos depois, o caso ainda precisa de respostas. Dos Estados Unidos, a reportagem é da nossa correspondente Mariana Jangiacomo. 9 minutos e 29 segundos. Foi esse o tempo que o então policial Derek Chauvin passou ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd, enquanto o homem dizia que não conseguia respirar. A imagem rodou o mundo e provocou uma onda de protestos indignados. Daqui a pouquinho vai chegar um toque de recolher aqui e a polícia diz que vai ser bastante enérgica no momento de limpar essas pessoas. Ó, a gente escuta aqui uma quebradeira, mais vidraças sendo estilhaçadas. Agora os protestos aqui que começaram extremamente violentos na terça, quarta, quinta, os dias que sucederam a morte de George Floyd, depois de 10 dias se transformaram em atos absolutamente pacíficos. O vídeo que gerou essa onda de protestos foi gravado por uma adolescente com um celular. É uma data triste, mas que faz com que a gente pense, com que cada vez mais que a gente veja, que a gente vê casos assim, mais pessoas que estão ao redor, que possam também ver casos como esse de letalidade policial, se sintam mais confortáveis e mais responsáveis em denunciar. Com a repercussão do caso, os 4 policiais foram demitidos e denunciados. Derek Chauvin, que ficou de joelhos sobre o pescoço de George Floyd, foi condenado a 22 anos e meio de prisão no ano passado. Nesta semana, outro ex-policial que estava na cena, Thomas Lane, se declarou culpado de participar da morte de George Floyd e conseguiu evitar o julgamento por uma acusação mais séria. Os outros 2 policiais que estavam com Chauvin, Tou Thao e J. Alexander Kueng, devem ser julgados em junho. Desde a morte de Floyd, 25 dos 50 estados americanos adotaram algum tipo de reforma na polícia, segundo o Instituto Brennan Center for Justice. Foram mudanças nas regras do uso de força por parte dos policiais, na forma como eles devem intervir no caso de presenciarem má conduta de outros colegas e qual a punição no caso dessa má conduta. A cidade aqui de Nova York, por exemplo, proibiu que a polícia aplique golpes de sufocamento ao prender alguém. Nova York também se tornou a primeira cidade nos Estados Unidos a banir a imunidade qualificada de policiais, algo que dificultava a punição de muitos casos. Mas não é o suficiente. Em 2021, a polícia matou 1.136 pessoas nos Estados Unidos. Em 2020, foram 1.133. E apesar de corresponderem a apenas 13% da população, pessoas negras representaram 28% das vítimas da polícia no ano passado. A professora da Universidade do Michigan e pesquisadora de saúde pública e temas raciais, Rihanna Anderson, explica que falta uma legislação federal nos Estados Unidos para combater esses casos. Unfortunately, nothing federally has happened, and indeed that was something that police-related, but there are a number of gun-related and a number of police-related policies that remain unpassed because of our divided legislature. Nesta quarta-feira, o presidente americano Joe Biden assinou uma ordem executiva para criar um registro nacional de policiais demitidos por má conduta e pediu às polícias de todo o país que revisem as políticas do uso de força nas operações. It's a measure of what we can do together to heal the very soul of this nation. O 25 de maio ganhou outro significado para sempre, como lembra o especialista CNN em diversidade, Maurício Pestana. Esse dia, que antes era comemorado pela comunidade negra como o Dia da África, o dia de relembrar esse continente, que é o berço da humanidade, agora também ficou marcado pelo Dia da Luta contra o Racismo, pela igualdade. O Maurício Pestana, que você acabou de ver na reportagem, é nosso especialista CNN em diversidade e igualdade. E ele promoveu uma live pela revista Raça para discutir os impactos da morte de George Floyd nos Estados Unidos e no mundo. Ele conversou com Sheila Walker, que é antropóloga cultural e cineasta, e ela destacou o legado deixado pela violência contra Floyd. A morte dele aumentou a nossa consciência. Antes, não se falava de racismo estrutural, racismo sistemático.
nos Estados Unidos e nas Américas. Agora todos falamos de racismo estrutural ou racismo sistemático, que é parte da sociedade. As sociedades das Américas, a origem é o genocídio dos originários e a escravização dos africanos.